Você sabia que a escrita foi inventada no final do quarto milênio antes de Cristo, na Mesopotâmia? O meu nome é Edson e eu vou te contar uma história que tem templos, bares, prostituição e cerveja. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque tudo isso se relaciona com a invenção da escrita. Fica aí que você vai entender como. Primeiro de tudo, você tem que entender que lugar é esse, Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios, os rios Tigre e Eufrates, que ficam no que a gente conhece hoje como Oriente Médio, ali numa região que passa pelo Iraque, pelo Irã, pega parte da Síria e parte da Turquia. Só que na antiguidade não existia nada disso. E nós vamos falar especificamente de um povo que inventou a escrita, os Sumérios. Agora, como é que começou toda essa história aí? Bom, tudo começou por causa da agricultura. Os primeiros agricultores estavam produzindo tanto que estava sobrando muito alimento, e isso permitiu que fossem construídas as primeiras cidades. E as cidades vão ser lugares onde as pessoas vão produzir coisas além da agricultura. E aí vai se desenvolver o quê? A troca dessas coisas, que a gente vai chamar de comércio. Mas ainda não existia moeda. E como é que pagavam as coisas? Principalmente com cevada, ouro e tchan 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 tchan. Isso aí, cerveja. Agora é o seguinte, imagina você comprando, vendendo, cada vez mais coisa entrando e saindo, sendo produzida. Como é que você ia contar, lembrar, com uma população cada vez maior? Bom, e não existia nem número. O que eles fizeram? Inventaram pequenas réplicas que representavam as coisas que eles queriam contar. Então tinha pequenas cevadas, pequenos negócios que representavam ouro, pequenas canequinhas de cerveja. O negócio é que isso não era muito prático, então eles criaram uma adaptação, que foi fazer o quê? Desenhos dessas coisas em placas de argila. Mas ainda assim, para fazer o desenho de cada canequinha de cerveja, demorava muito. E aí eles vão substituir a canequinha ou a cevada ou qualquer outra coisa por risquinhos que representam a coisa, ou seja, as primeiras palavras escritas. E pasmem, o primeiro registro de escrita que a gente tem é um registro de dívida. E o que está marcado nessa dívida? Cerveja. Olha como a cerveja vai marcando esse processo de invenção da escrita. Mas assim, isso aconteceu exatamente quando? Você falou de maneira muito geral, final do quarto milênio antes de Cristo. Pô, isso daí vai acontecer mais ou menos ali por volta de 3200 antes de Cristo. E aí é o seguinte, o primeiro texto completo que nós conhecemos da história é um texto que faz louvor à deusa Ninkasi, que era a deusa, sabe do quê? Isso aí, da cerveja. E esse louvor, na verdade, é uma espécie de receita de cerveja que a deusa está ensinando. Olha a importância que a cerveja tinha para essa sociedade e como ela está passando ali pela invenção da escrita e pela consolidação. Você quer ver mais? Olha só, a primeira pessoa que escreveu um poema, pelo menos que a gente conhece, é uma mulher chamada Inheduana. Ela era filha de Sargão o Grande, ou seja, ela era uma princesa, filha do rei. E aí sabe, né, aquele Xuxo, aquele pistolão, o pai dela colocou ela para exercer o papel de alta sacerdotisa no templo da cidade de Ur. Esse aqui, Zigurate famosão. E aí ela difundiu a poesia dela. E sabe o que ela falava? Falava sobre o que ela conhecia, sobre bebida, vinho e cerveja. Não é à toa que a poesia dela sempre repetia uma frase. Ela falava de várias coisas e no final sempre falava a mesma coisa. Abramos aspas para Eduana, todos os deuses Anunnaki respeitam o longo período de fartura etílica. fecha aspas. Ela falava, falava, falava e no final sempre mandava essa frase aí. Olha, dá para ver que ela não tinha muito talento, mas a posição estava garantida, né? Afinal de contas, era filha do rei. O que a gente sabe é que, obviamente, o rei bebia quando ele quisesse, lá sentado no trono dele, e os sacerdotes e sacerdotisas bebiam vinho e cerveja em cerimônias religiosas em honra aos deuses. Só que quer ver como a cerveja era de fato importante para essa sociedade? Ela está diretamente ligada, segundo eles,
a ideia de que o homem é homem, de que o homem passou a raciocinar. Ela está ligada à ideia de civilização. Olha só a história que o mito nos conta. Certa vez em que o deus da sabedoria se encontrou com Inanna, a deusa do amor. Segundo Heródoto, a representação suméria de Afrodite, ou seja, você já sabe de qual amor eu estou falando. Então eles se encontraram e começaram a beber. A certo momento, a deusa propôs o seguinte: vamos ver quem consegue beber mais? É um concurso. Qual o prêmio? Ah, depois a gente vê. Ela já estava fazendo de propósito. Beberam, 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 e em que o deus da sabedoria chapou o coco e desmaiou. Inanna aproveitou o deus desacordado e roubou dos céus a sabedoria e trouxe a terra para os homens. A partir de então, nascia a civilização. E aí é o seguinte, tem uma história mais conhecida ainda para eles. A mais importante história da mitologia suméria é a Epopeia de Gilgamesh. Ela começa assim, em que era um ser humano que vivia no meio de animais, uma espécie de Mowgli, o menino lobo da Suméria. E ele foi encontrado por uma sacerdotisa, olha que coincidência, de Inanna, a deusa do amor. O que essa sacerdotisa fez? Ela transou com o cara e depois deu cerveja para ele, tentando humanizá-lo. Talvez ela tenha feito o processo inverso do normal, mas o que aconteceu foi assim. É assim que a história está contada. O negócio é que depois que ele se satisfez, né, com ela e com a cerveja, ele tentou voltar para os animais e os animais não reconheceram mais ele, porque agora ele estava civilizado, não era mais um homem fera. Ainda tem o seguinte, você pode dizer que eu estou forçando a barra aqui, tentando provar para você que de qualquer jeito que a cerveja é civilização, porque eu estou tentando talvez torturar o mito para dizer o que eu quero. Vamos usar outra fonte documental para comprovar isso que eu estou falando. Existem uma série de ditados e provérbios sumérios que valorizam essa ideia de que só é humano ou só é civilizado aquele que conhece a cerveja. Olha as frases que os caras diziam. Tá escrito, tá registrado. Ele é assustador como um homem que não conhece cerveja. Ou, nossa, uma pessoa que não conhece cerveja, que estranho. Não conhecer cerveja não é normal. Olha que cara, não chega nem perto dele que isso daí pega. Vai que você fica igual e vira bicho. Beleza, a gente já entendeu a participação da cerveja na invenção da escrita, já entendeu que ela tinha importância para os reis, na religião, tá lá no mito como um símbolo de civilização. Mas a gente sabe que tudo isso daí, obviamente, se refletia porque as pessoas tinham o costume de beber no dia a dia. Agora, se você não era um sacerdote ou um rei, aonde que você ia beber? É óbvio, no bar, na taberna. Beleza. Agora imagina que você está numa cidade grande, como era o caso de Ur, ali uma cidade de 40, 50 mil habitantes, como é que você ia encontrar uma taberna? Elas não tinham letreiro de neon dizendo tum, tum, venha, entre. Era fácil, hein? Olha a técnica. Era só procurar um lugar que tinha prostitutas na porta. Ah, beleza, mas e como que eu vou saber que mulher que era prostituta e qual não era? Bom, é fácil também. Elas eram mulheres que tinham poucas peças de roupa e normalmente ostentavam colares de pérola. Olhou, mulher com pouca roupa, pérola, várias juntas, prostituta. Pô, então quer dizer que as tabernas eram lugares ligados à prostituição? Não é bem assim. Eu disse que elas ficavam na porta, do lado de fora. Elas não eram permitidas a entrar. Normalmente, quem estava lá dentro eram, na maioria, homens. Isso quer dizer que então não tinha mulher dentro da taberna? Bom, sempre tinha pelo menos uma. Sabe quem? A dona. Dona? Como assim, dona? Bom, tem duas coisas que garantem que normalmente os donos de tabernas, ou melhor, as donas de tabernas, eram mulheres. O quê? A produção da cerveja era uma atividade caseira, artesanal, normalmente realizada por mulheres. Isso já é um fato. Uma outra é a própria documentação. Vamos pensar, qual é o primeiro conjunto de leis escritas da história da humanidade? Isso aí, acertou se você respondeu o Código de Hammurabi.
Pois no Código de Hammurabi existem 3 artigos falando de tabernas. E nos 3 artigos falando de tabernas, eles estão citando mulheres. Veja só, num, eles falam sobre caso a dona da taberna, especificamente dona, falando de uma mulher, queira passar um cliente para trás, enganar com preço, enganar com troco, alguma coisa nesse sentido, ela pode ser condenada à morte. As tabernas eram lugares também onde as pessoas tentavam se encontrar às escondidas, talvez para planejar um crime, talvez uma conspiração contra o governo. Se uma coisa ou outra fosse descoberta e descobrissem que a dona ouviu, mas não comunicou às autoridades, ela também poderia ser executada por omissão. E o terceiro caso, se uma sacerdotisa fosse pega bebendo dentro de uma taberna, ela seria executada na fogueira. Olha que louco. Então isso mostra muito bem qual era o papel das mulheres nessas histórias. E aí você já sabe, dependendo do quanto o cara bebeu, quando ele saísse da taberna, ele podia receber uma companhia especial ou não. Isso não é importante. O importante é que os caras iam na taberna para relaxar, para beber e para colocar aquele canudinho no jarro e sugar aquele líquido gostoso. É canudinho mesmo. Vamos lembrar que a cerveja não era filtrada normalmente como a nossa. Então, na superfície, antes de chegar no líquido, tinha uma série de substâncias que você não ia querer ingerir, não. Por isso, os sumérios tomavam cerveja de canudinho. Olha que delícia. Curtiu o vídeo? Aprendeu? Tá sabendo mais sobre a Suméria, a escrita e a cerveja? Então faz o seguinte: curte, compartilha, segue o canal, fala para os outros, espalha a notícia. E se você se interessou por esse assunto, tem uma dica aqui, ó. A minha ideia de fazer essa série sobre a história da bebida é baseada nesse livro aqui, ó. A Breve História da Bebedeira. O link tá na descrição. Vai lá. Agora, só uma perguntinha para você. Você prefere com álcool ou sem? Tchau.